Olá, boa noite a todos. Eu sou Regina Azevedo, analista do Sebrae Tocantins, e hoje vamos conversar com Miriam Holanda, que é a nossa convidada especial. Ela é consultora do Senai Tocantins, prestadora de serviços também ao Sebrae, principalmente em projetos envolvendo o Sebrae Tech. A Miriam vai trazer para a gente informações sobre soluções tecnológicas para a indústria em tempo de crise do Covid-19. É um assunto muito importante, a gente vai entender como as indústrias estão encarando esse momento complicado, o que diferencia do comércio. Com certeza temos sim algumas diferenças e a gente vai estar conversando com a Miriam sobre esse assunto. Eu só estou colocando aqui na tela para vocês o nosso tema de hoje. Isto, vamos deixar ele fixo para que todos que entrem na nossa sala consigam já visualizar o que está sendo tratado. Então a gente já fica no aguardo desse contato para a gente dividir tela então com Miriam Holanda. Olha só, e eu aproveito aqui para divulgar os nossos telefones de contato. O nosso WhatsApp é o 9971-2198, o nosso telefone é o 0800 570 0800. O Sebrae Tocantins ele está levando conteúdos relacionados à crise do Covid-19 em vários canais. Então basta você procurar Sebrae Tocantins na rede social que você preferia. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, estamos presentes. Em todos esses canais podemos receber a sua mensagem. E eu divulgo aqui também a consultoria. Deixa eu só dar uma passada, ver se a Miriam já está conosco aqui. O Sebrae está oferecendo uma consultoria financeira gratuita através dos nossos canais de atendimento. Para quem está por trás desse amparo é um time de especialistas do Sebrae Tocantins, todos focados nos assuntos que normalmente já trabalham, não é só agora no momento da crise. A gente destaca temas importantes como gestão financeira, se você tiver dúvidas em relação a questões legais, com tantas normativas novas, tantas informações novas chegando, nossa equipe se atualiza diariamente, divulga nos nossos portais e está sempre atenta às novidades que podem fazer a diferença no seu dia a dia. Então basta entrar em contato com a nossa equipe, o WhatsApp, o telefone, o canal que você preferir. Olha, dicas importantes quanto ao acesso a crédito, essa consultoria gratuita de gestão financeira, o pessoal está analisando o fluxo de caixa e também, deixa eu dar uma olhada aqui, capital de giro, tem uma tabelinha que com essas duas informações eles já vão conseguir te ajudar a ter a informação do qual o valor desse crédito que você vai precisar para poder, deixa eu só ver aqui, poder então já ter contato com os bancos. E a nossa equipe também já orienta nesse sentido, hein? Então são várias informações legais que a nossa equipe está prontinha para atender. Oi, Miriam, já dividindo tela comigo, nossa querida Miriam Holanda, nossa convidada especial, então, desta noite, para falar sobre as soluções tecnológicas para a indústria em tempo de pandemia. Boa noite, Miriam. Boa noite, que prazer. Eu estava aqui me deliciando com essas informações. Informação boa como essas tem que ser anotadas, tem que ser procuradas correndo na segunda-feira, né? É verdade. Olha, porque Boa noite. A gente trabalha em horário comercial. Minha equipe, a essa hora, já está indo cuidar dos afazeres domésticos e outras coisas mais. Mas, olha, em horário comercial, de 8 às 18, pode entrar em contato em qualquer rede. Nosso time de especialistas está lá trabalhando. Miriam, ninguém parou. Pelo contrário, a gente está trabalhando mais para poder levar o apoio necessário, né? Mas, olha, a gente está muito feliz e agradece muito a sua presença aqui hoje à noite. Hoje o nosso papo é muito voltado para a indústria. Um segmento que está sendo afetado de forma diferente aí nessa crise. E a gente quer que você conte, com base em tudo que você conhece, com seus contatos, você está vendo isso de perto na indústria. Conta pra gente, então, essa análise geral, como a indústria catarinense
está sentindo essa crise do Covid-19? Eu vou reforçar o meu boa noite, a alegria e o prazer de estar participando desse momento. As informações que são trazidas por esse canal têm acrescentado muito, eu tenho certeza disso, tenho acompanhado muitas das lives que acontecem aqui. Meu nome é Miriam Holanda, eu sou consultora do Senai Tocantins. O Senai Tocantins é um dos prestadores de serviço do SEBRAE através do programa Sebrae Tech, né? Que tem aí atendido e feito com que os nossos negócios locais sejam alavancados. E a nossa expertise está voltada para a indústria, né? O Senai Tocantins, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, tem educação profissional e serviços de tecnologia e inovação. E nós estamos aí atendendo a indústria tocantinense nessas duas vertentes. E é bem interessante nós pensarmos, porque o que impacta o Tocantins nesse momento, na verdade, é uma dor nacional, né? E eu gostaria de falar sobre uma consulta, iniciar a nossa fala sobre uma consulta feita pela CNE, uma consulta empresarial, que foi usada para medir realmente todo o impacto que tem sido causado nesse momento para a indústria. Então, a Confederação Nacional da Indústria lançou essa consulta industrial e trouxe resultados que nós precisamos pensar um pouco neles nesse momento. Das empresas de base industrial consultadas, ouvidas, 40% delas alegaram que foram muito afetadas pelo momento, pela pandemia que nós estamos enfrentando, na qual nós estamos atravessando. 27% se sentiram medianamente impactadas, 40% muito impactadas, 25% foram alegam ter sido pouco afetadas, e olha que interessante, 3% das empresas que foram ouvidas relataram que foram impactadas positivamente. Eu achei isso bem fantástico, assim, né? Foi medido também isso, que no meio da crise, algumas empresas de base industrial acharam a oportunidade e foram, inclusive, beneficiados pelo que nós estamos passando. Mas os números continuam. As empresas alegam que a queda na demanda foi sentida por pelo menos 79% delas. A queda de demanda, a produção que não chegou lá na ponta, né, que não foi convertida em negócios. Nós ainda temos que 53% das empresas apontaram que a queda foi muito intensa na demanda, na solicitação de produtos fabricados. 15% afirmaram obter insumos e material para a fabricação dos seus produtos ainda de modo normal, com facilidade de compra. No entanto, 83% disseram que estavam com muitas dificuldades de obter em tempo hábil de produção, insumos e matéria-prima. 15% das empresas pesquisadas demitiram funcionários nesse tempo, nesse momento. Então, esses números têm a tendência de, quando mostrados, nos dizer o seguinte: não tem oportunidade, não dá para sair desse lugar. O que não é fato, eu compartilho e até indico um livro que eu li na semana passada, mas ele já é um livro conhecido, já estava no mercado, e que nesse momento ganhou muito sentido. Ele é escrito por um libanês chamado, eu anotei o nome dele porque é um nome grande, eu sempre me lembrar do Nicolas, mas Nicolas Taleb, Nassim Nicholas Taleb. O nome do livro é Antifrágil, e ele traz um conceito muito, muito, muito interessante, de que nós precisamos do caos para nos tornarmos fortes. Antifrágil, para ele, é um conceito um conceito de contrário a ser frágil. Então ele coloca lá no livro que uma embalagem que tem escrito frágil, todo mundo trata com muito cuidado, e se acontecer alguma coisa com ela, ela se quebra,
aqueles produtos se quebram e não tem mais valor. O antifrágil é o contrário disso. Quanto mais você sacolejar, ele é tão forte, resistente, que ele vai chegar valorado ao seu uso, ao seu destino. Então, eu achei muito interessante a leitura desse livro, porque o nome do livro já traz em si esse conceito que precisa ser pensado nesse momento. Antifrágil, ele foi publicado em 2012, mas enquanto eu lia, eu pensei assim, nossa, esse cara já estava vivendo esse momento lá atrás. Esse libanês, desse momento que nós precisávamos passar nesse momento para nos reinventar. As startups têm aí um termo que chama pivotar, né? Muitos dos negócios nesse momento estão sendo pivotados, isso não significa que eles estão saindo do mercado, mas que eles estão se reinventando e que esse momento de crise, de caos, vai fazer com que eles se estabeleçam no mercado e saiam fortes. É um novo momento, né? É verdade. Esse livro do Nicholas, eu acho que ele se inspira num ambiente onde a guerra é algo muito próximo. Então, eu acho que o que a gente vive hoje, esse ambiente de caos, é também muito parecido. Em vários momentos, ele pode ser comparado com uma guerra, né? E eu queria que você comentasse para a gente o seguinte, esses números que você introduziu colocando para a gente, você acredita que eles espelham também essa realidade aqui do Tocantins, já que aqui, segundo a CNI, a gente tem muita construção civil, a nossa indústria é composta basicamente por empresas da construção civil, serviços de utilidade pública, alimentos, minerais e produtos químicos. Você acha que essa realidade também para cá, em termos de dificuldade de acesso a produtos, impacto, demissões, qual a análise que você faz? Como eu comecei a nossa fala... A sua internet está dando uma falhinha, está atrasando um pouquinho a fala. Pode, por favor. Está dando um delay, Pode né? seguir, que a gente te ouve agora. A dor que a gente sofre é nacional, né? Ela não é isolada do resto do país. Então, o que nós estamos atravessando? Quais são os aspectos desse... Você disse uma guerra, e realmente é um momento surreal, nós nunca tínhamos vivido isso, e olha que eu já tenho um par de anos aí, não tinha visto acontecer ainda. Então, toda a dor que dói no resto do país tem doído também aqui no Tocantins, nas nossas empresas. Nós temos queda do consumo, os consumidores todos nós estamos sendo muito criteriosos no nosso consumo. Nós temos agora lidado com restrições financeiras, até para passar pelo momento. Nós temos aí pessoas sendo demitidas, nós temos pessoas com redução de salários, contratos sendo suspensos, então nós estamos lidando com isso também. Restrições financeiras nas famílias, né, nos consumidores. Nós temos falta de uso tecnológico por grande parte dos nossos negócios, eles não têm habilidade tecnológica e digital, e eu parabenizo aí o Sebrae nesse momento, porque eu estou vendo aí em todos os lugares as iniciativas de ajudar, de fomentar conhecimento para que eles se tornem beneficiados pela tecnologia, e aí eu acho muito interessante, porque o Senai Nacional, há algum tempo, no mínimo desde 2016, tem trabalhado muito forte os conceitos da indústria 4.0, falado muito sobre digitalização, automação, e nós ouvimos principalmente aqui no estado, não, isso nunca vai chegar aqui, não, isso vai demorar a chegar aqui. E de repente, como uma onda, todo mundo na beira da praia, nós fomos empurrados para esse momento, né? Todos nós precisamos correr, conhecer, entender, ler e fazer uso para beneficiar e alavancar os nossos negócios. Hoje nós conversamos assim, nós vendemos assim, nós recebemos assim, nós temos reuniões assim, todas de forma virtual e digital. E eu não acho que isso seja um momento ruim para que a gente entenda, saia da zona de conforto e entenda que nós precisamos conhecer, nos reinventar e conhecer o que nós temos de benefícios no que está sendo ofertado pela tecnologia.
Nós temos também a preocupação aí que impacta a nossa produtividade, a geração de renda a partir dos negócios, a própria saúde dos colaboradores. Nós temos decretos que limitam, mesmo quem está trabalhando, mesmo quem está produzindo está debaixo de decretos que tentam minimizar o impacto da contaminação pelo Covid, né? Então, isso não é só local, isso não é só nacional, isso é local também. E tem mais uma coisa, eu tenho dito sempre sobre isso. Também o modo, a estrutura emocional do nosso empresariado local para enfrentar esse momento, ela é muito importante. Se nós não formos esperançosos, se nós não blindarmos aos nossos negócios, buscarmos boas fontes de informações, fugirmos desse momento de tantas informações negativas e de tanto medo de inovar, de investir, os negócios não vão sobreviver, os negócios não vão para frente. A forma com que o empresário, o gestor se posiciona agora é fundamental para a sobrevivência dos negócios. Você acredita que o momento se tornou oportuno também por causa das linhas de crédito para levar esses projetos tecnológicos adiante? E comenta para a gente um pouquinho da importância do Sebrae Tech também nessa inovação tecnológica das indústrias. É bem bacana, assim, olha, nós trabalhamos juntos já há alguns anos, né? E os resultados são fantásticos. Eu recebi um vídeo semana passada, compartilhei com um dos gestores do Sebrae Tech, para que ele visse o que o empresário dizia sobre o que foi feito na empresa dele, as aplicações tecnológicas feitas lá na empresa dele, com o subsídio do Sebrae Tech e os resultados obtidos. Eu sou muito boba, né, porque eu de fato me emocionei. Eu tive que compartilhar com o Emerson para que nós mantenhamos essa certeza de que o que nós fazemos é relevante, contribui com os negócios locais e o subsídio trazido pelo programa tem um retorno imensurável, de fato, na vida, na sobrevivência, no up produtivo que é dado dentro das instituições, não só no Tocantins, mas em todo o país, eu sei disso, né? Então, assim, é uma fonte de fomento e são várias instituições que têm capilaridade para atender todas as áreas da empresa. A nossa maior fonte de investimento, a nossa maior capilaridade nesse momento está voltada ao chão de fábricas, ao chão dos negócios, aonde as coisas acontecem para que o produto chegue lá na ponta ao consumidor. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Excelente. Só apontando aqui alguns detalhes importantes sobre o Sebrae Tech. O Sebrae Tech é um programa do Sebrae que o Sebrae entra como um parceiro com a sua empresa. Eu estou falando agora para você que nos acompanha aqui no canal. O Sebrae ele subsidia até 70% de recursos para realizar o seu projeto de inovação tecnológica. Tá aí a Miriam, que é uma especialista no assunto, muito parceira do Sebrae, na concretização desses projetos. Então, é um passo importante, não só para a indústria, como para qualquer atividade econômica da sua empresa, que a sua empresa exerça. É um recurso que está disponível para qualquer tipo de empresa, desde sendo pequeno negócio, né? E para desenvolver fazer esse investimento em tecnologia. Então, comenta para a gente agora como que as dicas que você pode dar para pequena empresa, pequena indústria, nesse momento de crise. O que eles devem fazer, Miriam? Ontem à noite nós tivemos um bate-papo, uma live com os profissionais, os empresários da área do setor automotivo. E eu perguntei para eles o que eu quero deixar como pergunta aqui também. Qual o valor do seu negócio? E nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos perguntando a você qual o valor do seu negócio para
a sociedade local, para a economia do Estado, do que surgiu, de onde surgiu a sua iniciativa de empreender nesse Estado. O que é que você tem entregue? E aí eu pedi para que um empresário respondesse para a gente. Você vende reparação automotiva? Você conserta carros? E foi muito legal que ele respondeu. Ele falou, não, eu vendo soluções para o meu cliente. E aí ele começou a citar. Um cliente me ligou com 3 problemas e citou os 3 problemas. O último problema era pagar, era a forma de pagamento, né? E ele falou, o meu papel naquele momento foi mostrar para ele que eu tinha solução para cada um dos problemas dele. Então a primeira pergunta para os gestores, para os empresários que estão conosco, você sabe o valor do seu negócio? Você sabe o que o seu negócio tem entregue para que faça diferença na sociedade local, na economia, na vida das famílias, no momento que nós estamos enfrentando? O valor do seu negócio vai definir o seu posicionamento nesse momento. Eu fiz algumas observações aqui que eu gostaria de colocar. Primeiro, identifique qual o problema que o seu negócio está no mercado resolvendo. Identifique que diferença o seu negócio está fazendo nesse momento. Eu ontem estava pensando assim, a gente está em casa, home office, faz comida. Se nós fôssemos pedir agora de alguém, o que nós pediríamos? Gente, tem muita gente vendendo pizza à noite, muita gente, né? E eles estão, de fato, resolvendo um negócio. Há um problema que nós temos, que é nos cansarmos de estar em casa o tempo todo comendo a nossa comida. A gente não pode sair, eles vêm e entregam, né? Então, qual a solução que você tem entregue à sociedade local? Outra coisa, apure o seu olhar. Até onde mais você pode ir? Eu quero citar também o exemplo de uma empresa de vestuário e moda. Começou a ter dificuldade porque fabricava e vendia só pela internet. E com a diminuição de circulação de pessoas e muito menos ainda recebendo pessoas nas casas, isso de fato não pode mais acontecer, ela começou a pensar no que fazer e ela achou uma alternativa fantástica. Ela achou um edital, nós estudamos junto com ela um edital, e que ela receberia recursos para fabricar EPIs. E ela construiu um projeto para isso. Mas a coisa mais interessante, parece final de novela mexicana, é que ela não conseguiu submeter o projeto. E eu pensei, caraca, ela está arrasada. Ela não conseguiu por uma questão mesmo de impedimento tecnológico na hora da submissão do projeto. Mas eu pensei, ela está arrasada. E não, ela estava muito feliz. Com 2 coisas. Primeiro, ela conheceu de fato o negócio dela e ela encontrou uma outra oportunidade de continuar fortalecendo a empresa, a marca dela, até que esse momento passe, resolvendo um problema local, que é o fornecimento de EPIs, principalmente para a área da saúde. Então foi muito bacana. A dica é essa, até onde você pode ir, até onde o seu negócio pode avançar. Seja digital, nós já falamos sobre isso, o Sebrae está aí o tempo todo falando sobre isso, soltando propagandas, vídeos, se colocando à disposição. Seja digital, aproveite esse momento e aprenda o que você não sabe, faça uso das ferramentas digitais. Faça benchmarking, mas com quem vai agregar? Não converse assim com aquela pessoa que só tem números ruins para te contar, que divulga lá nos grupos quantas pessoas estão desempregadas. Não, faça com quem vai agregar ao seu negócio. Faça com a sua rede de fornecedores, com a sua cadeia de atuação. Conheça profissionais da sua área que estão se reinventando, aprenda com eles, mas ensine também as suas boas práticas. Observe muito, é tempo de observar. A gente costuma dizer assim, quando nós falamos sobre inovação, e eu sei que os consultores do Sebrae também passam por isso, geralmente os empresários pensam assim, inovar é caro, criar é caro. Não é verdade, caro é continuar sofrendo os impactos de não mudar nesse momento.
criar parte da sua rede de relacionamentos, das observações que você faz, do benchmark, saber o que os outros do seu setor estão fazendo. Em parceria com o Sebrae Tech, nós atendemos esse ano já uma fábrica de sorvetes. E um dia aqui na varanda de casa, à noite, eu vi assim, passando, fazendo muito barulho, um caminhão todo iluminado. Eu pensei, meu Deus, é um caminhão da Coca-Cola, mas ainda não é Natal, não é propaganda da Coca-Cola, nem de Natal. O empresário colocou os caminhões dele na rua, vendendo na porta dos condomínios. E aí eu saí no portão, ele desceu do caminhão, ele era o motorista. Muito, muito, muito animado, porque as pessoas estavam fazendo filas nas portas dos caminhões que estavam distribuídos aí pela cidade nas quadras. E ele me disse assim, o meu faturamento não só se manteve, como aumentou, porque eu fui onde está o meu cliente. O que você pode inovar no seu negócio, fazer diferença e lembrar o seu cliente de que você ainda está no mercado, que você é antifrágil e que o caos só te fortaleceu. Filtre as informações que você tem recebido. Tome para si informações que façam o seu negócio se fortalecer. A sua postura como empresário ser assertiva. Abra mão, eu não estou fazendo propaganda contra nenhuma fonte de informação, mas abra mão daquilo que não agrega ao seu negócio, à sua atuação como empresário. O momento é de aprender e se fortalecer para sair desse momento dizendo o seguinte, eu sabia o que era o meu negócio, eu saí mais forte, eu me reinventei. Quando a gente fala sobre inovação tecnológica, solução tecnológica, inovação tecnológica, eu vejo assim os empresários afundando na cadeira, tipo, isso não é para mim, isso é caro. Mas deixa eu dizer para vocês por onde passa a inovação tecnológica. E aí você pode me cortar, porque eu me empolgo muito. Pois conta pra gente. Porque eu acho que é legal exemplificar, porque para muita gente vai se tornando concreto. A teoria se concretiza no exemplo. Então conta pra gente esses exemplos legais assim de inovação e de fato, que podem ser praticados agora sem gastos excessivos. Exatamente. Se os seus caminhões estão parados no seu pátio e o seu estoque está cheio, olha que exemplo bacana desse empresário. E mais bacana ainda eu achei ele estar junto com a equipe dele na rua. Ele está contabilizando o sucesso da ideia dele. O que tem de tão caro nessa ideia inovadora de colocar a frota na rua e levar o produto do estoque direto para a porta do cliente? Foi fantástico, olha, fiquei orgulhosa dele. E o Sebrae fez parte da reinvenção dessa empresa na época em que nós atendemos lá com o programa fomentado pelo programa Sebrae Tech. Quando nós falamos sobre inovação ou solução tecnológica, nós estamos falando basicamente de dois princípios ou de duas vertentes que acontecem dentro da instituição. Os processos, e eles acontecem nos serviços, nos comércios e no chão de fábrica da indústria. E também falamos sobre o produto, são dessas duas vertentes que nós estamos falando. E isso é transversal a todo negócio tem processos e todo negócio tem produtos. E quando nós falamos em inovação, é o seu olhar se voltar para dentro do seu negócio, para os processos que você executa para entregar os seus produtos. Miriam, então eu tenho que desconstruir e reconstruir, às vezes sim, mas nós desenvolvemos há muitos anos, fomentados por uma metodologia da CNI, um programa chamado Lean Manufacturing, que é identificar, mapear processos, abrir a visão dos gestores, do empresário, dos encarregados, dos gerentes de produção, para que eles enxerguem os desperdícios que estão embutidos nesses processos. E por que eliminar? Primeiro, eles elevam o custo de produção. Segundo, eles levam para fora da empresa, para o consumidor final, um produto sem qualidade. Eles trazem vícios para dentro do negócio que muitas vezes quebram o negócio. E por que
que o empresário não enxerga sem que nós estejamos lá mapeando e conversando com ele sobre isso. Porque ele está voltado a tudo que é administrativo, ele apaga incêndios, ele precisa pagar aquilo que vence todos os dias, ele se preocupa com a ineficiência da mão de obra, com a falta de qualidade do produto dele. E quando nós chegamos lá, identificamos, treinamos o olhar, fazemos uma mentoria em produção sem desperdícios, os processos mudam. Eu ouço muito dos empresários o seguinte: a minha mão de obra é excessiva, eu faria mais com menos, mas eu não sei fazer isso. A gente vai lá, mapeia os processos, faz um balanceamento da mão de obra, do operacional, e mostra para ele o seguinte: você não precisa demitir, você pode aumentar a sua produção e aumentar a sua participação no mercado, no setor em que você está inserido. E isso tem sido evidenciado nos resultados que nós temos colhido. O que nós temos como retorno disso? Mais produtos, com menos desperdício, com otimização de recursos e o aumento da qualidade dos produtos que são entregues, né? Então, quando nós falamos assim, o que pode ser feito pelo gestor nesse momento? Chame os consultores que prestam serviços aí pelo Sebrae Tech, olha só que parceria bacana, né? E vamos fazer um diagnóstico no seu negócio, vamos identificar oportunidades de melhoria no seu negócio. Esse primeiro contato, inclusive, ele nem entra custo nenhum nele. Aí a gente senta com o pessoal do Sebrae, conversa sobre as oportunidades encontradas, e o Sebrae faz aí toda a ponte para que a gente ajude esse gestor a passar por esse momento. Eu tenho aqui um pensamento que eu gosto muito de citar nesse momento, que precisa estar evidente na mente do gestor. Não basta ver, é preciso enxergar. E aí, quando a gente vai além do ver, é um mundo novo que se abre. Que bacana, eu adorei a explanação, principalmente mostrando que investir em tecnologia é também não só economizar, como também a médio prazo, né? Como também poder crescer. Isso é muito legal, exatamente, muito enriquecedor. É mais um argumento, né? Para que quem começou o processo de inovação não pare, mesmo agora nesse período de crise. E quem ainda não começou, está no momento oportuno para começar a pensar nisso, né? Quando o fluxo de trabalho está aí um pouco menor, poder ter essa consultoria agora. É possível ter essa consultoria mesmo durante a crise do Covid-19? É possível e necessário, né? É muito possível e é necessário. Eu estava pensando essa semana, pensando um pouco, refletindo sobre esse momento e pensando, tantas vezes a gente encontra gestores que dizem agora não é o momento. E eu vou dizer o seguinte, olha, a mudança acontece quando a dor de mudar é menor do que a dor de permanecer o que se é. Permanecer como nós estávamos não é mais possível. Eu já ouvi muita gente, o dia inteiro nós recebemos aqui mensagens de pessoas que precisam de apoio, de informações técnicas, e eles dizem assim, quando as coisas vão voltar ao normal? Aquele normal que nós conhecíamos não volta mais. Nós estamos construindo um novo normal. Nós estamos construindo um novo mundo de negócios. E é um mundo de oportunidades, não deve assustar ninguém. Muito pelo contrário, é o momento do empresário não só resiliente, porque o princípio de resiliência é o princípio de resistir e se adequar ao que acontece. Nós precisamos não só resistir, mas recriar os negócios e sairmos fortalecidos de tudo isso. Eu quero me lembrar, quando tudo isso passar e nós tivermos um novo normal, das empresas que nos serviram com muita competência nesse tempo em que nós estávamos nesse momento, né, de pandemia. É isso, sim. Eu faço um convite aqui aos amigos que nos acompanham aqui no canal, seja agora ou posteriormente, mande aqui a sua dúvida, contribua contando a sua experiência, a sua solução
de sucesso nesse momento que ele vai ajudar. E se for dúvida, respondemos agora ou posteriormente o nosso time de especialistas também entra em contato com você e esclarece a sua dúvida. Então, posta aqui o seu comentário, a sua dúvida, que vai sim poder ser depois discutido um pouco mais. Agora, comenta pra gente algumas soluções tecnológicas, assim, alguns exemplos mais que você pode contar. Sim. Nós começamos numa caminhada há algum tempo de preparação das indústrias brasileiras para a indústria 4.0, para o conceito de indústria 4.0. Essa caminhada é nacional. Foi proposto uma trilha a ser seguida de otimização de todos os recursos, de preparação das indústrias, e essa preparação começa de fato no chão de fábrica, lá onde a gente chama de Gemba, o lugar onde as coisas acontecem de fato. O que está depois disso tem muita perfumaria, mas o que acontece de fato para que um produto chegue nas nossas casas acontece lá no chão da fábrica, né? E eu costumo dizer que eu tenho aí alguns títulos de formação, mas que nenhuma delas foi mais construtiva do que pisar no chão de fábrica, de ter alguns anos pisando no chão de fábricas, né? E quando eu digo fábrica, inclui tudo, conhecer o cenário do setor de serviços, do comércio e das fábricas de fato. E há algum tempo atrás, quando nós falávamos sobre alguns conceitos, até nós mesmos, consultores, pensávamos assim: é possível, é barato, é viável, é necessário? E com o desenvolver do conhecimento, e o empresário, a empresa que aprende, eu comecei a ver que são coisas tão simples de serem implementadas, e uma delas é a automação de processos. Nós temos grandes conquistas quando nós automatizamos tornamos autônomos alguns processos que eram repetitivos, que são repetitivos. Nós temos uma fábrica de águas aqui no Tocantins, nós temos várias, quer dizer, mas nós temos uma que faz envase de água mineral, desculpem, que foi assim um exemplo do que a automação é capaz de fazer pelo seu negócio. Eu achava assim, gente, fazer a automação de processos dentro da indústria deve ser caro demais. Comecei a estudar sobre isso, conversar com colegas, com o corpo técnico do Senai, e eles riram de mim. Como assim caro? E eles começaram a me mostrar o custo disso. Então, assim, sensores que custam R$2,50. Eu estou falando de R$2,50. GLPs e toda essa nomenclatura que faz parte do universo deles, e que eles têm expertises, e que eles implementam e trazem um ganho de produção enorme, fantástico de fato. E aí nós fomos atender uma envasadora de água natural, de água mineral, desculpem, de água mineral. E nos processos eles tinham equipamentos que eram automatizados, mas por falta de conhecimento técnico, eles não utilizavam, eles subutilizavam a automação possível que eles tinham dentro da fábrica. E nós levamos técnicos lá, e nós conversamos, e nós readequamos o layout produtivo, e esse caso se tornou um caso de sucesso. E foi uma parceria pelo CPTEC, né? A gestora fez um vídeo, veio a uma reunião conosco, e assim, até hoje, a nossa parceria é muito forte por causa disso. Então, processos que se repetem podem ser automatizados. E isso aumenta, eleva em muito a qualidade dos serviços, otimiza os recursos, e o custo disso é tão bom, é tão viável e possível, que assusta alguns empresários quando a gente apresenta. Uma outra
ferramenta sobre a qual nós falamos sempre, eu já vi inclusive o Sebrae falar sobre isso, são sistemas integrados, sistemas de tomada de decisão, sistemas que integrem compra, cálculo de produção, planejamento e controle de produção. Num passado, já bem longe de nós, eram sistemas com muitas restrições e limitações e caros. Hoje, você pode customizar um sistema desse para o seu negócio. Nós atendemos aí, por um programa também em parceria com o Sebrae, chamado Procomp, um grupo de empresas do setor automotivo. E nós encontramos empresas que não tinham sistema, não tinham entendido a possibilidade e o ganho que elas teriam com sistemas integrados. E nós estamos trabalhando, dando informações, e algumas que não tinham, implementaram. Hoje, eles conseguem tirar dali qual o meu custo de produção, quanto eu tenho ganho na venda e na comercialização de peças, quanto de serviços eu tenho que ganhar. Eles tomam decisões com o cruzamento dessas informações. Então, não deixe de ter na sua empresa, nos chame aí o Sebrae, chame o Senai, para que a gente faça a condução da sua decisão por sistemas integrados que vão trazer ganhos de gestão em todas as áreas da sua empresa, fantásticos. Eu já falei sobre a consultoria em Lean Manufacturing, e esse nome é muito bonito para dizer o seguinte: chame-nos para fazer para você um mapeamento dos seus processos, uma consultoria em produção sem desperdícios. E aí a gente fala desperdícios, a pessoa pensa assim, está gastando muito insumo. Você vai ver que não tem nada a ver com os seus insumos, mas tem a ver com os seus processos e o seu custo operacional. E é, assim, de um salto com um investimento mínimo que a sua empresa alcança. Esses são só algumas das soluções tecnológicas que nós temos, mas eu gostaria de falar sobre uma outra vertente que não está ligada à consultoria, a serviços, que é a educação profissional. O Senai é a casa da educação profissional, né? E eu não tenho agora de cabeça e rápido esse número, mas eu posso dizer que, rasamente pensando, 85% dos profissionais ou dos empresários que eu visito se queixam da mão de obra. É hora de investir também em conhecimento técnico. Vai ficar no mercado quem sabe o que está fazendo. Vai ficar no mercado quem garante confiabilidade para o seu cliente. Ontem eu bati uma bola com esses empresários aí, perguntando assim, se nós fôssemos fazer um combo do que a empresa deve oferecer, nós chegamos a 3 pilares muito fortes. Qualidade, isso não é mais um diferencial. Qualidade dos produtos que nós entregamos. Confiabilidade. Eu tenho que confiar em quem me presta o serviço, em quem me entrega o produto. Eu quero agora comentar uma coisa, inclusive pessoal. Meu filho mora em Curitiba e ele fez uma compra de roupas de frio que vieram de fora do Brasil. Minha mãe ficou louca. Como assim? Trazendo roupa nesse momento de contaminação, e fez confiabilidade. O seu cliente precisa saber que os seus processos de fabricação são seguros, que você respeita algumas técnicas, que você sabe o que está entregando, e mais ainda, que se ele tiver problema, você está junto para resolver, você não vai deixá-lo pelo caminho. E, por último, foi citado ontem a possibilidade de inovar e desmistificar o inovar. O inovar é tudo que você faz para resolver o problema do seu cliente. Foi citado ontem que existem plataformas que o cliente não precisa mais ir na empresa pagar o serviço. Ele não precisa pegar numa maquininha e se sentir inseguro por causa de contaminação. Você manda um link, ele recebe lá via WhatsApp ou pelo e-mail, paga e imediatamente as fintechs te avisam que o valor está na sua conta. Então, é resolver o problema do cliente, isso é inovar. Quais são os problemas que o seu cliente tem encontrado nesse tempo de pandemia?
no tempo do enfrentamento ao Covid-19, no tempo de isolamento social? E como é que você está disposto a ajudá-lo através das soluções que sua empresa pode ofertar? Essa é a pergunta provocadora para você ir para casa pensando sobre ela. Excelente, adorei. Olha só, a gente tem algumas colocações aqui que chegaram. A PC Informática, ela coloca assim, gostaria de fazer parte dos fornecedores de tecnologia, no caso, né? É ficar Com certeza. atento aos editais, às licitações, porque quando é grande volume tem que ter, né? Bom, é Sim, buscar sim. mais informações. E tanto para a PC Informática como para a Thalita, ela coloca assim, sou de Valinhos e gostaria de saber mais sobre isso. Ela coloca sobre isso, mas não fica claro em qual momento da nossa conversa, né, que ela se refere Uhum, a isso. Mas, Thalita, sim. também fica aqui uma dica. Entre em contato com o Sebrae, porque eu sei que a dúvida não vai ser só saber um pouquinho mais, vão pintar outras dúvidas. Ali você vai ter um bate-papo bem gostoso com algum consultor ou com algum profissional do Sebrae que vai poder esclarecer tudo de acordo com a sua Sim. realidade. Então ficam as dicas, né? E no Muito bom. mais, não chegou mais nenhum comentário. Eu vou pedir então, Miriam, para que você deixe aqui a sua mensagem. O que você gostaria que o nosso pequeno industriário reflita nesse momento para poder lidar com essa crise do Covid-19? Muito bom. Eu gostaria de que nós lembrássemos algumas campanhas que têm sido feitas pelo SEBRAE, também pela Federação da Indústria do Tocantins e por vários parceiros. Vamos comprar do comércio local. Compre do Vamos pequeno. criar vamos criar a nossa cadeia de fornecedores aqui dentro do nosso estado. Não vamos deixar que aquela prática de buscar tudo que nós precisamos de fora faça com que as portas dos pequenos negócios se fechem. Para o pequeno fornecedor, crie facilidades para quem precisa do seu produto. A forma de pagamento, a qualidade do seu produto, o seu modo de entrega, e para todos que consomem nas suas cadeias produtivas, busque o produtor local. Nós costumamos ouvir assim, lá fora é mais barato. Eu tenho minhas dúvidas de que ainda exista produto mais barato lá fora nesse momento. Se a gente vai no supermercado, você já vê que os preços estão elevadíssimos de tudo, frutas e de tudo. Tudo que nós consumimos já está mais caro. Negocie localmente, para que nós criemos aí um círculo virtuoso e que a nossa geração, a economia, a sustentabilidade dos nossos negócios seja possível. Não se esqueça, inovar é mais barato do que quebrar, muito mais barato. Antigamente tinha aquela visão seguinte, se eu deixar de ser empresário, eu vou levar meu currículo em alguma empresa que faça o que eu sei fazer e vou buscar um emprego formal, de carteira assinada. Bom, eu acho que não precisa dizer que isso também não é mais viável para o momento. Nós estamos vendo aí o número de pessoas que têm perdido seus empregos, dos contratos que têm sido cancelados, dos salários que têm sido reduzidos. E que bom que isso está acontecendo, de que você possa ter informações para que o seu negócio seja sustentável. Não se apegue ao passado. Essa também é uma mensagem, não só para os pequenos negócios, mas para todos nós. Nós estamos fazendo uma nova história. Se for preciso pivotar o seu negócio e se reinventar, faça isso com agilidade. Se você não pode colocar o seu currículo, fechar as portas da sua empresa, demitir todo mundo, colocar um currículo debaixo do braço e buscar emprego, o seu negócio precisa sobreviver a esse momento. Então, tenha práticas sustentáveis para o seu negócio. Conheça tudo que você tem acesso na questão econômica, tudo que você pode fazer. Negocie com a sua cadeia de fornecedores. Seja visível ao seu cliente, dizendo para ele que você está aqui, que você quer solucionar as dores que ele sente nesse momento. Se faça presente.
Crie ferramentas, use canais digitais e coloque neles conteúdos que colaborem com a imagem que a sua empresa precisa ter nesse momento. Cuide da sua mente, cuide das suas emoções. Meu Deus, consultora dizendo isso? Sim, porque você pode ter todo o resto, e se você for uma pessoa negativa, que anda num ambiente que não colabora com a sustentabilidade das suas emoções, que não te faz esperançoso, dificilmente você vai conseguir ter uma equipe motivada que vista a camisa do seu negócio. E com os seus colaboradores, chame todo mundo para a mesa de negociações, seja muito aberto sobre a situação do seu negócio com todo mundo, porque agora nós estamos realmente, de fato, necessitando de times colaboradores. O conceito de mão de obra, mais do que nunca, está deixado para trás. As ideias devem surgir dos grupos de trabalho e devem ser valorizadas. Olhe para o seu negócio, busque instituições que nesse momento podem te ajudar a diagnosticar a sua situação atual e como você pode avançar corrigindo o que precisa ser corrigido. Nós estamos aqui, o Sebrae, nós somos parceiros do Sebrae, fornecedores do Sebrae Tech, outras instituições também são, e nós estamos aqui para que você seja sustentável, para que o seu negócio se desenvolva, para que o nosso Estado seja um caso de sucesso, não porque teve poucos infectados, mas porque nós soubemos enfrentar de fato o momento que nós estamos passando, como negócios locais, como pequenos negócios que vão sair antifrágeis, vão se fortalecer com o caos. Adorei. Adorei, porque esse termo antifrágil, para mim, abriu a nossa conversa praticamente, e encerrar com ela, eu acho que é uma mensagem realmente que tem que ficar. O antifrágil é, sim, o que a gente deve almejar para as nossas indústrias, para as nossas empresas. Não é isso? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. O nosso tempo já está acabando. Eu agradeço a todos os que também estiveram conosco acompanhando esse bate-papo muito legal. Muito obrigada, Miriam. Eu é que agradeço a oportunidade. Estamos sempre disponíveis para contribuir, e a razão da nossa existência, da existência das nossas instituições, é fortalecer os negócios, a indústria e os negócios locais. Então, vamos juntos fazer forte o que gera a economia do nosso Estado. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece a sua presença aqui. Ótima noite para você, Miriam. Obrigada. Bom final de semana a todos. Obrigada a você. Ainda não acabou, só virando minha câmera, ok. E para você fica aqui o recadinho, a nossa gravação vai estar disponível a partir de amanhã no IGTV, no Facebook e no YouTube, sempre nos canais do Sebrae Tocantins. A gente lembra também, e detalhe, agora também os vídeos estarão sendo disponibilizados no portal do Sebrae. Então, além desses três, IGTV, Facebook e YouTube, o portal do Sebrae também passa a conter. E o nosso time de especialistas continua à sua disposição, sempre em horário comercial, no 0800 570 0800 para falar por telefone. Quando se tratar de empresas do Tocantins, o WhatsApp é o 9971 2178. Se você é de outro estado, o número do WhatsApp será outro, ok? Mas liga no do telefone que dá certo, é o caso da Thalita. Agora, queria lembrar também da consultoria financeira. O Sebrae Tocantins disponibiliza uma consultoria gratuita, que pode ser feito ali com os nossos atendentes por telefone, aciona por telefone ou WhatsApp, com base no seu fluxo de caixa e também com o capital de giro necessário. Ele já vai ajudar você a formatar a sua necessidade para busca de crédito, que é uma ajuda também que o Sebrae disponibiliza, ok? Dicas boas, dicas valiosas.
E fica aqui o convite para a nossa live de segunda-feira, dia 27. O tema será opções de crédito para enfrentar a crise. E o nosso convidado especial é o Wellington Abreu. Ele é analista técnico especializado em capitalização e serviços financeiros do Sebrae Nacional. Eu conto com você então na segunda. Uma ótima noite, um bom final de semana e até lá. Tchau, tchau.